Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Wagner Ornelas aqui no canal. Eu tenho como prática, para não poder prolongar muito aqui a conversa, bate-papo com vocês, eu tenho como prática desde 2009, quando me converti ao cristianismo. Hoje em dia eu me identifico como cristão, não como evangélico, porque se a pessoa é católica e crê em Cristo, ela é cristã. Se a pessoa é evangélica e crê em Cristo, então ela é cristã. Isso aí, só quem pode julgar o limite é o próprio Jesus, não somos nós, né? Mas eu tenho como costume, e eu fui incentivado pela Igreja Batista Betel, em Santo Torquato, a sempre praticar a leitura da Bíblia e oração. Confesso que a leitura da Bíblia para mim sempre foi mais fácil, embora seja muito difícil para a gente poder praticar a Bíblia, mas sem fazer bordão de político nem nada, campanha, apesar de eu estar de camisa vermelha e falar alguma coisa que eu vou falar aqui agora. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí hoje eu estava aqui na minha leitura de Mateus 4, quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante a gente notar que todos nós somos tentados. Você vê, se o próprio Jesus, sendo Deus, foi tentado, imagino nós, meros mortais, né, seus seguidores. Jesus foi tentado, mas o diabo não tentou ele de qualquer forma. O diabo tentou ele nas necessidades dele diárias, que ele estava tendo. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, e a palavra diz que ele teve fome, ou seja, não fala se ele teve sede. Então, pelo menos em tese, aí a gente interpreta aí uma interpretação extensiva que Jesus, na verdade, ele tinha um galãozinho de água lá, né? O ser humano, acredito eu, que seria impossível ficar 40 dias, 40 noites sem tomar água. E Jesus ali estava como homem no deserto sendo provado, né? Então ele teve fome depois de 40 dias. E como Jesus não tinha pecado, o diabo tinha que tentar ele de alguma forma. Aí tentou ele na necessidade física dele, que era fome, oferecendo pão para ele. E Jesus negou, obviamente. Depois, como Jesus estava todo maltrapilho ali, digamos assim, depois de dias andando no deserto, o diabo tentou ele de novo, oferecendo poder, oferecendo várias coisas ali, e Jesus foi só negando, e negou não usando a palavra dele, digamos assim, mas usando a própria palavra de Deus, o que já estava escrito na Bíblia, né, antes de Jesus vir como homem à terra, né? É interessante que no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, a partir do versículo 13, a Bíblia nos ensina a gradação do pecado, né? Os níveis ali que o pecado vem chegando na nossa vida e vem tomando conta dele até que ele nos leve à morte. E essa morte pode ser tanto física, mas principalmente espiritual, né? Então fala bem assim: quando alguém for tentado, não diga essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Ou seja, primeiro a pessoa é atraída pelos desejos. Jesus teve o que? Fome. Aí foi atraído pelo desejo da fome. Jesus não tinha pecado como nós somos atraídos pelos nossos pecados, né? A gente está com fome, o diabo não vai oferecer um pão para a gente ali. A gente está querendo cometer o pecado, está na ânsia de cometer o pecado, está no desejo de cometer o pecado segundo as nossas fraquezas. Eu acredito que o diabo não consiga ler a nossa mente. Isso é uma teoria minha, de várias pessoas acreditam nisso também. Mas ele vê através das nossas atitudes as nossas fraquezas, as áreas que a gente tem mais fraqueza, que ele pode tentar e que a gente pode cair. Então aqui fala que primeiro nós somos tentados e atraídos e enganados pelos nossos próprios maus desejos. O pecado começa assim. Aí número 2, então esses desejos fazem com que o pecado nasça. Aí nasceu o pecado na nossa vida, mas ainda não consumimos, né? E o pecado, quando já está maduro, ou seja, quando a gente satisfaz esses desejos de forma voluntária e de forma contínua, o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Aí vem a nossa morte, aí vem a nossa degradação física, mental, espiritual, entendeu? Entenda como quiser. Mas então você vê como a Bíblia passa todo esse roteiro pra gente de como seguir, de como agir na questão do pecado, para a gente não poder dar vazão às tentações, porque é através das tentações que os pecados nascem. E quando esses pecados eles são acariciados,
são tidos como meus pecados favoritos. A gente trata esse pecado, coloca ele no colo, começa a cuidar dele, ele amadurece e aí ele produz a morte. Então, eu acho que o nosso devocional de hoje é bem rápido. Eu resolvi compartilhar com os senhores desde 2009 que eu costumo fazer devocional de forma seguida, lendo a Bíblia. Já li algumas vezes, como falei, mas confesso que o nosso desafio maior é praticá-la. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Sem bolsonarismo aqui, tá, pessoal? Até porque eu estou de vermelho, não sou Bolsonaro, não sou Lula, não sou ninguém. Escolhi alguém aqui votar na última eleição, mas aqui eu sou cristão. E como cristão, Jesus nos fez um mandamento, que é pregar a palavra de Deus. E eu vim compartilhar aqui a palavra de Deus com vocês, o que eu entendi, o que eu enxergo, segundo os ensinamentos do nosso mestre. Deus abençoe o nosso dia, que Deus abençoe a nossa vida, que Ele nos dê força física, mental e espiritual para poder lutar contra os pecados, para poder lutar contra as nossas tentações, que Ele nos dê força. Em nome de Jesus, amém.